Os pais da minha esposa insistem que eu durma no sofá porque não posso dividir a cama com minha esposa enquanto estivermos na casa deles. Agora, eles exigem que eu peça desculpas por reservar um hotel e ir embora. Nós nos casamos no verão passado e a família dela mora do outro lado do país, então eu nunca os tinha visitado antes. Mas já havíamos nos encontrado algumas vezes e sempre nos demos bem. Eles nos convidaram para ficar por alguns dias e nós aceitamos. Voamos pra cá ontem e tudo correu muito bem. O pai dela e eu assistimos futebol enquanto ela conversava com a mãe e as irmãs. Tivemos um jantar agradável e eu estava pensando que essa viagem seria perfeita. Então, a hora de dormir chegou e os pais dela deixaram claro que não queriam que eu dividisse a cama com minha esposa na casa deles. Eles esperavam que eu dormisse no sofá. No início, eu ri porque genuinamente pensei que estavam brincando. Nós somos casados, temos uma certidão de casamento e tudo, mas eles não estavam brincando. Tenho problemas nas costas por causa de um acidente de carro anos atrás, e aquele sofá parecia um dispositivo de tortura medieval. Além disso, apenas o princípio da coisa me incomodou. Eu sou o marido dela, não um namorado qualquer que ela trouxe para casa. Depois de discutir sobre isso, decidi ir embora e reservar um hotel. Eu disse à minha esposa que ela não precisava vir comigo e ela escolheu ficar. Eu disse que voltaria no dia seguinte e resolveríamos isso. Dirigi até um Marriott a cerca de 10 minutos de distância e tive a melhor noite de sono, tentando não deixar a situação toda me afetar. Na manhã seguinte, liguei para minha esposa perguntando quando deveria passar lá e ela me disse que seus pais queriam que eu pedisse desculpas por ter saído daquele jeito. Eu disse a ela que estava disposto a me desculpar para manter a paz, mas eles precisavam reconhecer que não era apropriado separar um casal. Ela disse que falaria com eles e me ligaria de volta. 10 minutos depois, ela ligou e disse que não apenas eles não se desculpariam, mas agora estavam insistindo que eu tinha que voltar e ficar naquele sofá pelo resto da nossa visita. E se eu não concordasse, não seria bem-vindo de volta à casa deles. Eu estava furioso a essa altura, e eu disse a ela que não havia chance de eu fazer isso, e que não estava mais disposto a oferecer desculpa alguma. A irmã da minha esposa começou a me mandar mensagens dizendo que seus pais são assim mesmo, que minha esposa estava muito chateada, que eu precisava ceder e ficar no sofá antes que isso se transformasse em uma briga de família. Do meu ponto de vista, eu não me importava com o que eles pensavam. Eu estava disposto a tratar o resto da viagem como férias solo e encontrar minha esposa de volta no aeroporto no final da semana. Mas então eu tive uma ideia. Pedi a minha esposa e suas irmãs para me encontrarem para jantar, longe dos pais. Quando nos sentamos, perguntei à minha esposa se ela sabia que o pai dela ia exigir que dormíssemos separados, e ela disse que também foi pega de surpresa. Ela esperava isso se eu ainda fosse apenas o namorado dela, mas agora somos casados. Perguntei a elas se achavam certo seus pais agirem assim. Elas disseram que não, mas que conhecem o pai e é melhor apenas deixar coisas assim passarem. Isso levou a uma conversa desconfortável sobre como ele pode ser controlador, como ele se irrita facilmente quando não consegue o que quer, que ele já estava dando um chilique por eu tê-lo desrespeitado ao ir embora. Todas estavam tentando me fazer voltar e pedir desculpas, porque ele encontraria alguma maneira de tornar a vida de todas miserável pelo resto da semana se eu não o fizesse. Eu disse à minha esposa que estava desapontado por ela não ficar do lado do marido quando eu estava claramente certo. Ela ficou quieta. Então perguntei se elas achavam que isso era mesmo sobre regras da casa ou se o pai delas estava apenas tentando me mostrar quem estava no comando. Elas concordaram que era sobre domínio, e até aquele ponto eu tinha feito tudo o que podia para não escalar a situação, mas comecei a ficar com raiva por todas estarem com tanto medo de como o pai reagiria. Minha esposa estava lá principalmente para passar tempo com as irmãs que ela raramente vê. Então eu disse a elas que me mudaria para um hotel perto da praia, a cerca de 1 hora de distância, em San Diego, pelo resto da semana, e que reservaria um segundo quarto para elas se quisessem se juntar a mim. Elas não têm muitas oportunidades de viajar, então imaginei que ficariam animadas com umas férias grátis longe dos pais. Elas sabiam que o pai provavelmente surtaria quando elas fossem embora, mas acho que perceberam que a situação tinha ido longe demais. Elas decidiram vir e lidar com as consequências depois. Estou prestes a deixar meu hotel e pegar a estrada para San Diego. Minha esposa e as irmãs dela virão em um carro depois que os pais saírem para o trabalho. Eu espero totalmente que o pai delas dê um chilique quando descobrir que elas foram embora sem avisar, mas eu não me importo mais. Em todos os momentos, tentei ser a pessoa mais madura. Ele forçou a barra demais.